Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Jornal Nacional. Que engraçadinho. Estamos de cenário novo mais uma vez. Mais uma vez de cenário novo, mas esse veio pra ficar. E vocês vão ver o porquê no tour da casa, ou vocês já viram? Não sei onde é que o Gustavo vai enfiar isso, antes ou depois. Não sei, vou editar e eu não sei ainda. Mas no tour pela casa vocês vão conhecer como é aqui nossa residência quarto, que agora está adaptada. Semana passada, a dona Bernadette, que é a dona desta casa onde moramos, nos fez uma proposta de tirar o guarda-roupa do quarto. E por incrível que pareça, uma coisa saindo melhorou muito o nosso espaço, Ficou um espação, ficou um quarto gigantesco. E aí agora é metade quarto, metade escritório. Ficou 5 estrelas. Como dizem os portugueses. E o nosso tema de hoje é sobre a nossa casa. Sobre a nossa casa. Porque nós moramos em uma casa compartilhada. Exatamente. E isso é algo que não é comum no Brasil. Nada. Porém, é muito comum, acho que na Europa. Fora do Brasil, pelo menos. Acho que na Europa é bem comum, sim. Porque é um lugar onde mais tem imigrante, né? A gente sabe que isso é o tipo de coisa que não pode acontecer no Brasil. Porque senão vão roubar suas coisas. Infelizmente. Infelizmente. A gente ri porque, né, tem que rir. E quando a gente chegou aqui em Portugal, não era uma coisa que nós cogitávamos de forma alguma. Porém, nós vimos como uma possibilidade de estar aí economizando. Na época, nós estávamos trabalhando na hamburgueria. Sim. Que é muito perto daqui, muito vocês perto. não têm noção. 200 metros. Exato. Então, além de ter a questão de ser muito, muito perto do nosso trabalho, porque eu e o Gustavo, a gente trabalhava no mesmo lugar, também reduzia muito os nossos custos. Só para vocês terem uma ideia, nós morávamos num apartamento, que é um apartamento de um quarto. Sem as despesas inclusas, nós pagávamos 500 euros, mas dava mais uns... Mais uns 130 de despesas, mais ou menos, 150. É um apartamento que não era um apartamento bom, e a gente começou a ter muitos problemas com o proprietário, né? Coisas no sentido de ter estragado a água e ele querer que nós fôssemos responsáveis por arrumar, sendo que era uma coisa antiguíssima. E queria colocar a responsabilidade pra cima de nós, enfim. Então, na época, surgiu a oportunidade aqui na casa, nesse quarto onde a gente mora, que na época até era mais barato. Na época, não, na verdade era o mesmo valor que a gente paga hoje. Agora? Uhum. E daí, então, surgiu a oportunidade de nós morarmos nessa casa, onde a gente já conhecia duas pessoas que moravam aqui, nos falavam que era muito tranquilo e que tinha daí, então, aberto essa possibilidade de nós morarmos em um quarto, algo que nós nunca havíamos cogitado. E daí, então, nesse quarto, nós pagamos 360 euros com todas as despesas inclusas. E, digo mais, é um hotel. E sem contar que a casa tem limpeza por todos os ambientes, e antes tinha também nos quartos, mas enfim, tem uma limpeza em todos os ambientes em comum, banheiro, cozinha, corredores e tal, uma vez por semana. Isso. E antes tinha limpeza mensal nos quartos. Então, é praticamente um hotel. Minha camiseta hoje não é do Flash, hoje é do Vegeta, do Dragon Ball. E a casa que a gente mora tem um nome. Tem um nome. Pode ser um pouco estranho no começo. Mas depois a gente se acostuma. É um nome que a gente evita... Evita não. Aí, pelo menos de primeira, a gente evita falar pros pais. Quando foi o endereço, foi assim: mãe, esse é o endereço da minha casa, mas não se preocupa com o nome dela. Eu falei a mesma coisa pra mim. Calma, não tem nada a ver. O nome da nossa casa é... Casa dos Esquecidos. Exatamente. A casa é uma casa bem gigante. Ela tem a parte de baixo, o resto de chão. Resto de chão, como chama aqui. Que tem uma loja. E tem do lado, com uma entrada separada, tem a entrada da casa efetivamente, que daí logo dá a escada.
E, enfim, tem os pisos aí que vocês vão ver. A casa, ela é da dona Bernadette, que é a proprietária dela e do marido dela. Um dia, é óbvio que nós perguntamos o porquê do nome da casa. E a dona Bernadette nos contou que ela ganhou essa casa, ela ficou com ela devido a uma herança. Então, os avós dela moraram aqui, depois os pais, enfim, e essa casa acabou ficando pra ela. E qual é a história da Casa dos Esquecidos? A Casa dos Esquecidos, nunca que a gente ia imaginar o porquê que o nome dessa casa é Casa dos Esquecidos. Para o vídeo por aqui, coloca aqui embaixo o porquê que tu acha que é Casa dos Esquecidos. Agora volta e ouve essa história. Os avós, o avô, no caso da dona da casa, ele era pescador. Porque a gente mora numa região pescatória, enfim, isso aí a gente já falou e já tem até vídeo falando sobre isso. Das Caxinas, que é a região pescatória. Ele era pescador e ele foi pescar com o filho, supostamente tio da dona da casa. A gente não sabe exatamente quem é. E foi, pescou. Quando voltou, chegou em casa e percebeu que tinha esquecido o filho numas pedras no mar. Ele chegou em casa e a mulher logo perguntou: onde está o nosso filho? E aí voltou, retornou, que eu acho que era na Póvoa. Era na Póvoa, na que Póvoa é do lado. de Varzim, que é uma cidade do lado. Terá vídeo sobre a Póvoa de Varzim também. Ele voltou lá pra buscar, resgatar o filho, né? Nisso, já tinham pessoas que estavam sendo mobilizadas, né? Em busca do menino esquecido. Menino esquecido. Enfim, ele disse que quando ele tava numas pedras e o mar já tava subindo, a maré já tava subindo. E ele tava apavorado, imagina, uma criança. Mas, pra resumir a história, até porque a gente não sabe todos os pormenores, resgatou a criança e a família ficou conhecida como a Família dos Esquecidos. Exatamente isso. Eu imagino o trauma desta criança, não é mesmo? E as ameaças do tipo: se você não se comportar, nós vamos sair para pescar. Isso foi motivo de risada aqui em casa esses dias quando estávamos relembrando. Aí, como todos ficaram conhecidos como a Família dos Esquecidos, porque esse apelido carinhoso, essa alcunha, como é chamada aqui, carinhosa, ficou por toda a família. A dona Bernadette disse então que quando pegou a casa para ela e foi dar um nome, ela disse que nada mais justo do que ser a Casa dos Esquecidos. Agora vamos às belíssimas histórias desta casa, que assim como tem um nome excêntrico, eu diria. Exato, também tem moradores excêntricos e histórias excêntricas. Tem moradores excêntricos, impressionante. Quando nós chegamos aqui, quando a gente começou a morar aqui, tinha uma família que morava embaixo. Então, como eu disse, tem essa loja na frente e atrás tem uma peça que é uma casa. Isso. E a gente sabia que tinha uma família que morava lá, um casal. Para acessar essa casa, precisa passar por dentro da casa onde a gente mora e aí até os fundos e descer. Ela não tem uma entrada separada. Justamente porque tem a loja. A gente sabia que morava um casal e duas filhas. Uma era um bebê e a outra era uma criança. Bebé, como é dito aqui. E daí, então, morava no andar de baixo 2 brasileiros. Aqui no andar de cima morava eu e Gustavo, mais 2 brasileiros. Mais um brasileiro do lado do nosso quarto e mais uma senhora russa, a dona Lilian. Pronto, eram essas pessoas que moravam. Seguidamente, a gente tinha algumas coisas, por exemplo, assim, queria pegar o ferro de passar roupa. Nunca tava no lugar, porque a gente tem algumas coisas aqui que são compartilhadas em comum da casa. Então sempre tira e bota no lugar. Por várias vezes ia pegar o ferro de passar roupa e o ferro não tava lá. Aqui em Portugal não é comum faltar luz. Porém, no inverno começou a faltar luz. E a gente deduzia que a mulher lavava roupa, porque ela lavava roupa todos os dias, quilos e quilos de roupa. A gente deduz que ela secava a roupa no ferro. E surgiu depois ainda a história de que sumiu dos armários da nossa cozinha café e açúcar. Essa família foi convidada a se retirar, porque sim,
Se tu não segue as regras da casa, tu é convidado a te retirar. E eles foram convidados a se retirar. E eu e o Gustavo, a gente cogitou a hipótese de morar lá. Por quê? Porque, exato, porque como é uma casa separada, tinha cozinha própria e banheiro também. Aí, quando nós descemos para olhar, era uma peça. Era uma peça do tamanho do quarto menor que a gente mora agora. Só que dentro, mais cozinha e mais banheiro. Não era, na verdade, não era agregada, era neste mesmo espaço. Era um ambiente com tudo. Pra 4 pessoas. Pouco tempo antes deles irem embora, o tio dela veio morar aqui no sótão. Verdade. Exato, eles pediram. Foi 2 semanas. 2 semanas no sótão, porque também a casa tem um sótão. E é habitável. E daí, então, sumiu coisas de lá do sótão também, e acho que foi mais um dos motivos pra eles serem convidados a se retirar. E daí, esse tio passava o dia lá nessa casa. O dia inteiro nessa casa, ou seja, 3 adultos e 2 crianças num, sei lá, 3x5, 5x3. Pronto. Assim que eles saíram daqui da casa, veio uma outra pessoa, o seu Rodrigo, também pra ficar no sótão. O sótão, ele não era, tipo, comercializado. Não, ele não só quando alguém pedia, insistia, eu preciso. E daí, então, veio o seu Rodrigo. Ele é um brasileiro que supostamente trabalhava na França. Em França. Como dizem os portugueses. E o seu Rodrigo, a gente não via muito ele, porque ele trabalhava em obra. Quando víamos, ele estava embriagado. E até que surgiu estávamos na rua, e aí uma outra pessoa que morava aqui em casa mandou mensagem pra gente, dizendo: o seu Rodrigo está aqui em casa bêbado e trouxe mais um amigo. Daqui a pouco mandou outra mensagem: e esse amigo acabou de cair da escada. E ele mandou foto. Diz que ameaçava ele. Tava bêbado, ameaçava, dizendo que ele não ia sair daqui. Enfim. A parte engraçada foi o amigo que rolou a escada. Tinha até foto do cara de 4 no chão. E aí a gente avisou a dona Bernadette. Sei lá, mais uns 2 ou 3 dias ela já avisou a gente dizendo que ele ia sair. Até porque ele veio rapidamente. O que acontece? Ele tava na França, mas ele era brasileiro, ele tinha se legalizado por Portugal, mas de vez em quando ele precisa vir a Portugal, ficar uns 2, 3 meses aqui pra regularizar. Uma passagem engraçada foi que estávamos na mesa conversando, eu, a Vanessa e o Leandro, e aí o Leandro gosta muito de carro, e ele chegou, tirou um carrinho do bolso e entregou pro Leandro e disse assim: não é tu que gosta de carro? Toma de presente pra ti. Um carrinho horrível, parecia pegado no lixo. Ele saiu e a gente se olhou: como é que ele sabe que tu gosta de carro? Porque nunca trocamos uma palavra. E ele sabia que ele gostava de carro. Como? É um mistério até hoje. Aí, quando ele foi embora, ele tirou alguns lixos. Porque eu acho que ele catava lixo, gente. A gente acha que ele catava lixo. Porque daí ele deixou uns relógios. Ou ele roubava, não era possível. Era tudo muito velho, tudo, parecia realmente pegado do lixo, assim, um aspecto estranho. Ele pediu, não vai dar pra mim embarcar com isso no aeroporto. Fica aqui pra vocês. A gente pegou tudo e botou no lixo. E daí, quando o seu Rodrigo foi embora, vieram os gloriosos, inigualáveis paquistaneses. Amigos paquistaneses. Eram 2 que moravam no sótão: o Zishan e o Daú. Vamos começar. Que a gente não chamava eles pelo nome. Afinal de contas, no início, nós não entendíamos os nomes deles. Exatamente. Era o número 1 e o número 2. O número 1 falava muito pouco português e falava inglês. O número 2 não falava nada, só falava árabe. E era uma situação no início muito constrangedora, porque o número 2, o Daú, quando eu entrava pela porta, porque sim, eles eram paquistaneses, logo paquistanês e mulher, eu acho que, né? Eu tinha que estar de burca. Logo, quando eu entrava por uma porta, ele saía pela outra. Ele fedia para caramba. Ele não conhecia desodorante. E os paquistaneses, além de nos proporcionar muitos desagrados, porque eles realmente foram as pessoas mais desagradáveis. Eu acho que foi quando a gente pensou que, tipo, não gostava de estar morando assim. Foi quando eles moraram aqui.
porque eles faziam comida todos os dias. Era uma comida infestável. Um cheiro muito forte da comida, muito forte mesmo. Eles eram porcos, a gente não dividia banheiro com eles, ainda bem. Os relatos dos meninos lá de baixo, de estar com cabelo no chão, enfim, sem contar que eles não tomavam banho. Eles iam pro banheiro e eles ficavam ligando e desligando a água milhões de vezes. Fomos pesquisar, claro. Nós chegamos à conclusão de que eles só se lavavam. E até fomos ver que na religião muçulmana, toda vez que tu vai orar, tu tem que te lavar. Eram 7 vezes que eles oravam por dia e eles tinham que se lavar. Era alguma coisa do sentido de lavar a cabeça, braços, pernas. Tinha uma ordem, eu não me lembro agora exatamente a ordem, mas tinha uma ordem bem certinha. E eles iam no banheiro muitas vezes por dia. Muitas de verdade. E eles nos proporcionaram vários momentos chatos, desnecessários, fedorentos. Porém, também nos proporcionaram 3 momentos icônicos. O jantar, o gato, a namorada. Exatamente nesta ordem. Vamos começar pelo jantar. Fomos convidados por eles para jantar, porque era aniversário do Daoud. O Zishan organizou e queria nos convidar para o aniversário aqui em casa, tudo. Aí beleza, a gente aceitou, porque a gente nem tinha desculpa, né? A gente mora na mesma casa. Olha, eu não vou poder ir. Não vai dar pra ir. Era só descer a escada. Era pandemia e morando na mesma casa. Ah, então, claro, nós aceitamos e fomos. Primeiro a gente chegou e eles estavam fazendo comida. A receita era o biryani, que é um arroz com o biryani, que é um tempero muito forte lá, com frango. O cheiro muito forte. E ele tinha comprado bolo. E eles nos serviram bolo. E a gente ficou felizão. Pronto, a gente não vai precisar comer a comida deles. Já tinham relatos de que a comida deles era muito apimentada. Eu nunca tinha comido, mas outras pessoas da casa já tinham comido. Aí nós comemos o bolo, bem felizes que nem ia ter mais nada. Que nada. Cantamos parabéns, recolheram os pratos do bolo e começaram a colocar os pratos para servir a comida. Bom, já foi estranho, mas eu não conheço a cultura árabe. Eles compraram também Somersby, que é uma bebida... Que é como se fosse... É uma cidra. É como se fosse uma cidra. Eles perguntaram o que a gente queria beber. Insistiram, eu acabei falando da Somersby, que é uma coisa que eu gosto muito. Eles foram, muito insistentes, porque senão não ia pedir, né? Ainda mais que a gente já não tinha essa coisa, assim, de bater muito com eles. E aí, pegaram os pratos pra nos servir. Eles colocaram uns morros gigantescos de comida. Parecia assim, prato de pedreiro. E aí... Multiplicado por 2. E aí a gente dizia que não era tanto, enfim, nos serviram. Primeira garfada parecia que tava pegando um carvão, comendo um carvão em brasa, porque era muito apimentado. Era uma garfada e bebida, porque não tinha o que fazer. Perguntamos pra eles sobre a pimenta, eles disseram, imagina esse copo, pra gente é o copo cheio de pimenta, pra vocês foi isso aqui. A gente não tem noção do quanto a comida era apimentada. Foi bem engraçado, porque, era esse arroz com frango, que em princípio era uma coisa simples, que a gente gosta de comer. E eu lembro que eu tava tentando comer aquilo. E eu lembro que daqui a pouco eu me senti tonta. Pensei assim, meu Deus, essa comida não me fez bem. Eu me dei conta que eu já tinha tomado uma garrafinha. Eu tinha comido, 2 colheres da comida e tinha tomado uma garrafinha inteira de Somersby. Era muito forte, muito horrível. Forte. E para fechar a noite, nós tomamos chai, que eu gostei bastante. Eu não gostei nada, porque é um chá com leite. E eu não gosto muito de leite, café com leite. Eu adorei, porém, eu passei uma semana inteira com dor de barriga. Vamos ao episódio O Gato. A Vanessa acorda e vai no banheiro. E tinha no chão... Tinha cocô por todo o chão do banheiro. Exatamente. Eu não entendi nada. Eu achei que alguém tinha ido no banheiro e cagado todo o chão. Sério, parecia que alguém tinha ido no banheiro e feito cocô no chão. Não era possível aquela situação. Eu mandei foto, fiquei indignada. Aí apareceu a Dona Lilia. E eu quero que vocês não levem a mal, é com muito respeito que a gente interpreta a Dona Lilia. Tá? É com todo o respeito do mundo. Ela não fala bem português, ela é russa. Ela mora aqui há 19 anos. E ela só olhava e dizia assim: animal! Não é possível! Tudo sujo! Animal! Foi bom teu rosto, foi bom. E eu achei que ela estava falando que os paquistaneses eram os animais. Porque era a dedução que tinha, gente. Era só isso que podia ser. Eu saí pra andar de bicicleta. E quando eu voltei, a Dona Lili explicou
que tinha um gato na casa, que o gato entrou. Pronto, respondido o que tinha acontecido. Era o gato. Era o gato, ele tava lá num... Meu amor, tu tem que fazer explicação. Vocês precisam entender a explicação da Dona Lilian, gente. Que foi assim, sabe, estava chegando da bicicleta, ela estava saindo e ela disse: Caixa, caiu. Caixa, caiu, miau, miau. Miau, miau, caixa, caiu. Eu fiz uma interpretação e entendi que no depósito, num quartinho de depósito que tem aqui, a caixa da nossa televisão, foi muito boa nessa interpretação. A caixa da nossa televisão caiu porque o gato derrubou, porque tinha um gato lá e ele derrubou. Logo, foi o gato que fez cocô por todo o banheiro. Aí então a gente descobriu que o banheiro estava sujo de cocô de gato. E o que aconteceu? A gente tentou. A pessoa que morava do lado do nosso quarto também tentou expulsar o gato. Nós tentamos ligar para vários lugares para ver se eles... se eles vinham resgatar o gato e tirar, porque a gente não sabe se era da rua, exato, não tinha o gato tava bem agressivo, claro, porque ele também tava bem assustado. Até que, então, o gato subiu e foi pro sótão. E, neste dia, os paquistaneses foram os nossos heróis. Eles conseguiram tirar o gato. Claro, aconteceu de ter que ser com uma maneira um pouco mais bruta, mas realmente, sim, vocês não têm noção. A gente abriu todas as portas, a gente esperou, não saiu de jeito nenhum. O gato até mordeu um deles, o Zishan. Mordeu o dedo dele, teve que sangrou, tomar ponto depois no hospital. E tal. Eles foram os nossos heróis, porque eles conseguiram, então, pegar vários panos, colocar em cima do gato, pegar o gato e botar pra fora da casa. E nós vamos à terceira história, que é a namorada. Eu ouvi a campainha certo dia e fui lá abrir a porta. Era uma menina, eu não sei qual era a nacionalidade dela, mas ela era africana, pelo sotaque. Ela perguntou pelo Zishan. Eu disse, só um momentinho que eu vou chamar ele. Quando eu fui fechar a porta, ela se colocou na frente da porta, não deixando eu fechar. Aí eu disse, com licença, não, ele que me chamou. Aí eu disse, não, mas não pode entrar. Enfim, eu não queria confusão, não empurrei a perna dela, pedi pra chamar o Zishan e ele desceu. Aí ele ficou lá conversando com ela e eu disse pra Vanessa e pro Leandro, essa menina pode vir dar problema, porque me pareceu. Enfim, passou o dia, fomos dormir, acordamos no outro dia, inúmeras mensagens no celular, e pra contando que vocês isso, contando aquilo, contando aquilo outro. Eu durmo com tampão no ouvido, eu nunca escuto nada. O Gustavo dorme como uma pedra. Dorme como uma pedra. Aí, o que aconteceu? A menina tinha a chave da casa e entrou na casa, eram umas 3 horas da manhã. Subiu no quarto deles, no sótão, no caso, e começou a bater na porta. Começou a chutar a porta, fazer um barulhão horrível. E aí o Leandro acordou, a Dona Lilian também acordou e foram ver o que estava acontecendo. Aí a menina disse, o meu namorado me deu a chave. Então eu posso entrar na casa, eu tô autorizada a entrar na casa. O Leandro, não é assim que funciona, eu vou chamar a polícia, pode chamar quem quiser. Porque diz que ela batia, gritava quase derrubava a porta. A gente não ouvia nada. A gente não ouvia. Ele disse, vou chamar a polícia, e ela disse, pode chamar quem quiser, porque eu não vou sair. Enfim, pouco tempo depois, ela saiu, fazendo barulho, chutando, quase quebrou a porta. Enfim, foi isso. Aí nós avisamos a Dona Bernadette. Todo mundo mandou mensagem, porque era um absurdo. O que aconteceu? O Zishan disse que ela era a namorada dele e que ela roubou a chave dele. Será que roubou? A gente não sabe. Mas provavelmente não. Provavelmente ele deu a chave pra ela. Mas ele foi na polícia. Aí a Dona Bernadette convidou eles a se retirar. Só que quando ela chegou na casa, porque daí ela veio aqui conversar com eles, a menina estava na casa novamente. Exato. E disse que a Dona Bernadette olhou pra ela e disse, por favor, saia da minha casa. E ela disse, ficou tipo meio que não. E ela olhou e disse assim, eu estou mandando você sair da minha casa. E daí a menina, meio a contragosto, saiu. Enfim, ela convidou eles a se retirar. Eles disseram que não tinham pra onde ir. Enfim, ficaram, mas sob observação. Qualquer pisada fora da linha, eles estavam fora. Não deu, acho que 2 semanas, né? O Daoud saiu, foi morar na Espanha, acho que foi até. Não me lembro onde é que foi. E o Zishan ficou mais 1 mês na casa, mais ou menos, e também saiu. E assim
encerrou o ciclo dos paquistaneses Na casa. na casa. Isso! Depois acho que a gente não teve mais ninguém. Acho que não. Depois entrou só uma senhora que é portuguesa, mas que não tem nenhuma história, é tudo muito tranquilo agora com os moradores da casa. Exatamente. Depois também, pessoas de almas obscuras também foram embora. Leandro veio morar aqui do lado do nosso quarto, veio uma pessoa, um senhor de idade, que mora lá no quarto que era do Leandro. Veio uma senhora portuguesa. E hoje é tudo muito, muito, muito tranquilo tudo na por Santa aqui. Paz. E é por isso, a gente gosta de morar aqui porque é tranquilo, porque é calmo, porque a gente paga barato. Porque é numa região muito boa, muito boa. Muito boa. Existe um pouco de preconceito com os caxineiros, porque são pessoas que falam alto, falam muita bagacerice, são pessoas humildes. Enfim, muita gente não gosta e realmente muita gente tem preconceito. Pra nós isso é muito, muito indiferente. Muito tranquilo. E é muito bom porque realmente tem tudo aqui que a gente precisa. E é isso. O vídeo ficou longo, mas as histórias são boas. Ficou longo por causa das histórias, porque a gente não podia deixar de contar essas histórias específicas. Exatamente. E é isso, a gente ainda... Qual vai ser o próximo vídeo? Olha, teve dúvidas com relação a... Quais são os hábitos portugueses que a gente mais estranhou aqui no início? E também tem as histórias de quando nós chegamos aqui em Portugal sobre os nossos trabalhos. É verdade. Não sei qual dos dois temas. Ainda não sabemos, mas vai ser um desses dois. A gente vai responder algumas perguntas que fizeram ou histórias sobre o nosso trabalho. Exatamente. Muito obrigada e até a próxima! Até!